O Emanuel Augusto mandou superchat aí falando o seguinte: bom dia, Alain, Mauro e André. Sou aqui de Natal e achei um absurdo os valores cobrados para o jogo do Campeonato Carioca do dia 27 de janeiro e para ver apenas o Sub-20. Qual a opinião de vocês? Abraço. E aí, o Mauro, não só Natal, né? O Flamengo anunciou também ingresso contra o Dax, que a estreia do Flamengo no Carioca em Manaus, que provavelmente também vai ser a garotada que vai estar jogando. Tudo bem, é o Flamengo, mas é a garotada, preço 300 e poucos reais. O Flamengo perde completamente a noção disso, né, Mauro? Quando a gente acha que, pô, é legal o Flamengo jogar em outros estados para privilegiar esses torcedores que não conseguem ver muito Flamengo, aí vem com a faca na mão, né? É impressionante, né, Mauro? Isso já é uma característica do Flamengo, não é de hoje, né? Eu até gostaria de lembrar, pus até isso no meu Twitter essa semana, que agora começou um movimento de pessoal da oposição, né, ligado ao ex-presidente Bandeira de Mello, aparecendo em rede social, reuniões, com o discurso de precisamos melhorar, voltar a ser o que era. Aí eu vou falar agora como rubro-negro, tá? Não como jornalista, me deem licença. Nunca, pelo amor de Deus, que é o modo banana 1.0. Com o Landinho agora, o modo banana 2.0. Mas o 1.0 era horroroso. Era o time dos protegidos. O Flamengo já tinha bala para fazer investimentos em bons jogadores. Quem comandava o futebol era o Rodrigo Caetano. Quem acompanhava o presidente no dia a dia do futebol era o Fred Luz, que era uma pessoa que era de outra área, que nunca teve entendimento de futebol. Fizeram um jogo em Brasília, em 2016, com o Palmeiras, e dividiram o estádio com o Palmeiras, gente. Vocês lembram disso? Aí eu questionei na época o CEO do Flamengo. Por que vocês fizeram isso? O Palmeiras vai dar reciprocidade ao Flamengo em São Paulo? Que se der, até dá para entender. E olha que o Palmeiras está certíssimo. O Palmeiras tem que dar a cota de ingresso, que tem que dar. Até às vezes, eles aqui em São Paulo dão menos do que diz o regulamento, né? Alegam que tem Ministério Público e tal. Mas não tem obrigação de dividir estádio. Se você pegar o estádio do Corinthians embaixo, Flamengo e Corinthians, você poderia colocar metade a metade e o Corinthians ganhar o dinheiro da renda. Ele nunca vai fazer isso. No máximo, eles fizeram aquele acordo na Copa do Brasil passada, em que deram um pouco mais à torcida do Flamengo e, proporcionalmente, o Flamengo deu mais aos corintianos do Maracanã, que foi legal, foi justo. Mas dividir nunca. O Flamengo colocou ingresso no estádio meio a meio. E tinha uma torcida numerosa do Palmeiras que não jogava. Eu acho que eles nunca pensaram nisso, não pesquisaram. O Palmeiras não jogava em Brasília há 11 anos. Tinha uma tremenda demanda reprimida daquela região. E aí vai até o interior de Goiás, Goiânia, nas cidades que você vai de carro até Brasília, né? Não só as cidades satélites do Distrito Federal, mas o estado de Goiás. E até norte de Minas, a galera que torce pelo Palmeiras praticamente dividiu o estádio. Foi uma torcida grande do Palmeiras. Aí eu questionei, não, mas foi a maior renda do... Foi a resposta, publiquei no meu blog na época. Isso é brincadeira, cara. Isso é gente que não é do ramo, gente que não sabe nada. Se você for ver um jogo do Real Madrid, que joga numa geladeira chamada Santiago Bernabéu, uma torcida muito fria, muito turista, muito devagar, os caras metem a torcida visitante lá no último andar, no Camp Nou, que é uma geladeira maior ainda. A mesma coisa. Em geral, ninguém coloca a torcida visitante perto do campo, muito menos dividindo. Isso é só para ilustrar como eram algumas pessoas eram neófitas no futebol. Não teria nada do assunto. Então, voltar ao que era, não. E outra coisa, ingresso caro tinha sim. A Ilha do Urubu, aquele investimento de milhões do Flamengo que foi utilizado por meses, recebia públicos de menos da metade de sua capacidade, porque o ingresso era caro. Isso aconteceu demais. O Flamengo jogando ali para metade da capacidade daquele estádio para 20 mil pessoas, 19 mil pessoas, algo assim, né? 17 mil, sei lá, era um estádio pequeno, improvisado. Uma ideia até que era boa, que era replicar o que fez o Atlético lá em Belo Horizonte com o Independência. O Calil, muito inteligente na época, fez o quê? Foi para o Independência e jogou lá, acertou com a América. Quando tinha jogo grande, a Minas Arena, que era a gestora do estádio do Mineirão, né? Bem, vamos negociar. Tudo bem, ó, se vocês quiserem, eu vou jogar aí, mas eu quero tais condições. E ele barganhava e conseguia uma situação melhor para o Atlético. Não quer? Eu jogo lá no Independência. E se precisasse, ele jogava lá. Paciência. Então ele pagava para ver. E fez vários jogos da reta final de Libertadores, o título da Libertadores do Atlético. Aqueles jogos épicos para o atleticano contra Corinthians e Flamengo das viradas de 2-0, 4-1, né? Fora do Mineirão. Então o Flamengo tinha uma ideia até boa, que era copiar o que o Atlético fez. Só que não sustentou, caiu aquela torre de iluminação, enfim. Então tinha ingresso caro já naquela época. E hoje continua isso. Cada vez mais, em vários aspectos, a gestão do Bandeira de Mello e do Landim são parecidas. E aí, vale lembrar que o Landim, em campanha, apontava erros do Bandeira de Mello, erros que a gente percebia na gestão do futebol, especialmente quando ele acumulou a vice-presidência após a saída do Flávio Godinho, que deixou o Flamengo, diga-se, por questões pessoais, particulares da vida dele,
não do Flamengo, mas cada vez mais o Landim se parece com o Bandeira em muitas decisões. Só falta pegar uns 3, 4 jogadores mais ou menos ali do elenco e falar que são os protegidos. Sei lá, Mateuzinho, gosto do Mateuzinho, sabe? O Pablo é demais. Nossa, não posso ficar sem ele, não pode sair do Flamengo. Thiago Maia, que está embaixo, que nem é tão mau jogador como fala, mas está embaixo, então o Thiago Maia não pode sair do Flamengo, sabe? Seriam os Rodinês, os Márcios Araújo, os Rafael Vaz do momento. Mal comparando, evidentemente, né? Mas é isso. Então, assim, isso é o problema do Flamengo, que não é de hoje. Não é de hoje. E é uma tremenda sacanagem, né? O cara lá de Manaus fala, pô, que legal, o Flamengo vem aqui. O Flamengo, gente, tem mais da metade da torcida de Manaus. É o que mostram as pesquisas. Quem já esteve lá viu. Eu passei, tem tempo isso, eu trabalhava no Valor Econômico, Jornal de Economia, e fui fazer umas matérias uma vez lá em Manaus. Fiquei 2 semanas em Manaus. 2 semanas em Manaus. Zona Franca, fiz várias matérias. Até o Amazonino, André, eu entrevistei na época, que era o governador. De novo, né? De novo. 2 semanas em Manaus. Um calor infernal. Mas a cidade, povo muito bacana, nunca tinha ido a Manaus. Né? Isso foi em 2000. Cara, era impressionante a quantidade de torcedor do Flamengo. E eu lembro que um dos dias eu estava andando pela rua e o Flamengo estava jogando com o Paraná Clube do Maracanã, um dia de tarde, e perdeu o Paraná Clube, como perdia sempre o Paraná Clube. E você via as camisas do Flamengo na rua. E eu conversava com os caras. Nunca tinham saído de Manaus, nunca tinham saído dali, daquela cidade, cara. E eram rubro-negros. E é longe pra caramba. Uma cidade que só chega de avião. De barco é quase impossível, é difícil de chegar. Manaus é uma cidade muito isolada, a capital mais isolada talvez do mundo, né? Se você pensar nos países grandes como o Brasil. Difícil de chegar. E o Flamengo lá manda. E Vasco, muito vascaíno. As 2 maiores torcidas. Você anda por lá, quando você vai para bairros mais afastados, está do táxi, está de carro para um lugar para o outro, aí você via lá um bar todo pintado do Flamengo. Aí andava mais um pouco, vinha um do Vasco. Flamengo e Vasco. Mas o Flamengo maior. A do Vasco muito grande também. Então, esses times, cara, que tem grande popularidade, o Flamengo é ponta de lança disso. Quando vai o Flamengo para um lugar desses, distante, uma cidade, capital, com tantos apaixonados, você não pode fazer isso, gente. Sabe? Você não pode. Isso é um tapa na cara do torcedor. Você já excluiu vários daqueles caras que estão ali juntando até uma graninha para essa oportunidade. O cara separou o 13º, falou, pô, vou ver o jogo do Mengão no começo do ano. Aí o cara bota um ingresso desse. Não dá, né? André, Combinar, né? Pô, desculpa, Mauro. E brincadeira aqui, isso. O Flamengo não joga em Manaus desde 2016, quer dizer, tem muito tempo, né, para o torcedor que não vê o Flamengo, né?